gente passa a enxergar de uma forma diferente a vida, né? É como se tudo não fizesse mais sentido e a gente enxergasse as coisas de uma forma diferente, né? Olá, meu povo, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito importante, que é um tema um pouco difícil de ser falado, mas vamos lá, vou falar da forma mais leve possível. O processo de despertar espiritual, ele traz consigo muitos sintomas e muitos momentos desafiadores, né? Muitas pessoas acham que o processo de despertar espiritual é muito simples e é muito romantizado, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, e é também. Porém, tem seus processos bem difíceis, né? E eu diria que o mais difícil, pra mim, pelo menos, foi o processo da solidão. Se você não passou pelo processo de despertar espiritual e você não tá passando, mas você tá curioso sobre esses temas, eu tenho um vídeo que eu acho mais interessante você assistir primeiro e depois desse, que é sobre despertar espiritual, como foi meu despertar espiritual. Assiste lá e depois você volta pra esse aqui. Caso você já esteja passando pelo processo e você está passando por esse sintoma, eu vou te explicar um pouquinho mais por que isso acontece, como passar por isso de forma mais leve, tá? Vamos lá. Quando a gente começa nesse processo de despertar, a gente passa a enxergar de uma forma diferente a vida, né? É como se tudo não fizesse mais sentido e a gente enxergasse as coisas de uma forma diferente, né? Se você provavelmente já cresceu assim com uma consciência mais expandida, você desde criança se sente deslocado. É como se fosse assim, como se você não entendesse as coisas que as pessoas agem normais, você não entende, aquilo não encaixa pra você. Eu, por exemplo, lembro de muito criancinha, eu tinha muita dificuldade na escola, muita, assim, pra mim era uma coisa impossível e sempre tive problema, desde pequena. Meu pai sempre me colocou em psicóloga pra ver se eu tinha uma coisa e tal, mas realmente era uma coisa que não era porque eu não sabia, eu não entendia o porquê eu precisava entender aquilo, eu sentia que tinha coisa mais importante, sabe, pra eu aprender. Mas a maioria da sociedade hoje em dia não pensa assim, né? Então era muito desafiador pra mim. Então se você tá passando por isso hoje, provavelmente você sente isso, sabe? É como se você se sentisse deslocado da realidade, como se você fosse um pouco louco ao redor dos outros. E é assim que os outros vão te olhar de muitas vezes, porque de fato a gente pensa diferente, a gente passa a agir diferente, né? Como se a gente tivesse alinhado, como se a gente tivesse descoberto, assim, tipo, tirado umas vendas dos olhos e enxergasse a realidade, né? E é uma conversa desafiadora. Eu tava conversando com minha amiga hoje sobre isso, que ela também já passou pelo processo de despertar e passa, né? O processo de despertar é pra sempre. E ela falando pra mim, tipo, nossa, é tão difícil, né? Porque a gente se vê sozinho mesmo. E depois que a gente desperta, não tem como voltar atrás. Não tem como você deixar de canto, sabe? Aquilo que você já viu. Então é um processo solitário mesmo, porque você não vai se encaixar mais nos ambientes que você se encaixava antes, nas amizades que você se encontrava antes. As coisas vão deixar de fazer sentido muitas vezes, sabe? E é um processo difícil, é um processo solitário, assim, porque a minoria despertou hoje, né? Então é desafiador, e se você tá passando por isso, eu te entendo, nossa, é difícil mesmo. Mas, e aí a gente passa, eu tô nessa fase agora de, assim, aceitar isso, sabe? Tipo assim, é isso, nem todo mundo pensa como eu penso. E às vezes quando você soltar um papo, assim, mais holístico, mais espiritual, na roda, a galera vai ficar tipo assim, o que ela tá falando, sabe? O que essa pessoa tá falando aí? E eles não vão entender mesmo, sabe? Não é que a gente é superior, que a gente sabe mais, sabe? Tem que ter cuidado também, porque o despertar traz o ego, né? Vem tentar nos auto-sabotar de alguma forma com que a gente se sinta superior, a gente se sinta mais inteligente, a gente sabe de tudo e os outros sabem de nada. E não é isso, né? Não é isso. É simplesmente que a gente enxerga de outra forma a realidade, né? E é uma forma, assim, que é como se... Eu lembro que eu olhava pra a vida que eu vivia antes de despertar e eu ficava tipo, caramba, como eu tava alienada, né? Nessa Matrix, alienada nas questões que a humanidade quer impor pra gente, porque a gente tá muito limitado na matéria ainda, né? Então, quando a gente passa pra enxergar o caminho espiritual, a gente vê que a vida vai muito além disso, vai muito além de, por exemplo, você conquistar
um cargo de trabalho muito alto para isso, para o status e para aquilo, como se isso fossem coisas importantes, né? Que é isso que eles colocam pra gente hoje, que o sucesso ele vai ser adquirido através de dinheiro, através de um cargo muito bom, através do seu casamento, de ter filhos e isso. Será que é isso? Sabe, assim, e aí quando você desperta, você vê que tudo isso é apenas uma colocação que a sociedade colocou pra gente, e você passa a se questionar, mas será que é isso? Será que, tipo, tá correto isso, sabe, assim, pra mim, né? Eu lembro que pra mim sempre foi muito difícil, assim, entender poucas coisas simples, assim, sabe, tipo, da sociedade que é colocada hoje em dia, assim, de porque você tem que casar e a sua vida é isso, você vai fazer isso, depois é isso, depois você morre. Pra mim não é isso, sabe? Pra mim eu acho que o caminho que a gente tá fazendo aqui vai muito além, que a gente tem um propósito aqui, que o seu propósito não significa que vai ser algo assim, você vai ser famoso e você vai fazer uma mudança no mundo. Não, o seu propósito pode ser algo simples, pode ser você vender a sua arte, sabe? Como as pessoas tiram onda hoje em dia, mas é a mais pura verdade, né? Então essa solidão é normal, porque você vai pensar diferente, sabe? Você vai pensar diferente da maioria. Mas, graças a Deus, nós temos a internet hoje em dia, né? E a internet conecta muitas pessoas que estão passando por esse processo, né? Como eu estou aqui conversando com você sobre isso. Eu não sou a única pessoa, o que a gente tem de informação hoje em dia sobre despertar espiritual tá no rodo aí. Graças a Deus, eu espero que cresça cada vez mais. Então, passe a utilizar esse momento como estudo, né? Eu fazia isso, assim, nesse momento do meu despertar espiritual, eu fui bem drástica, né? Eu fui bem drástica, assim, eu cortei todo mundo, eu cortei rede social, eu trabalhava como modelo, eu saía muito, eu tava rodeada de pessoas, assim, que tinham uma ambição diferente da minha, tinha valores diferentes dos meus, e eu comecei a dar valor para outras coisas, a estudar autoconhecimento, a me estudar, a entender o que é a espiritualidade, o que é que tá além de mim, o que é que tem de maior aí, que eu sei que tem, mas o que é, né? Então, utilize esse processo como estudo mesmo, e provavelmente você vai querer ficar muito mais sozinho, porque como não faz mais sentido, poucas coisas da sociedade vão fazer sentido pra você, então é muito provável que você queira passar mais tempo sozinho. Então aproveite esse momento para você estudar sobre isso. Por que eu tô passando por isso? O que é que eu tenho que aprender com isso? Porque o despertar, ele vem, na maioria das vezes, com uma lapada de dor, uma peia, para que você aprenda algo, né? Para que você leve um choque de tipo assim, caramba, tem mais algo aí e minha vida aqui do jeito que tá não é suficiente, tem mais algo para aprender, com certeza, né? Então utilize esse momento para isso, sabe? Como algo construtivo, porque é muito construtivo, minha gente. É um momento assim, mudança de chave na vida, completamente, né? E utilize para isso, utilize com leveza, busque pessoas que estão conversando sobre isso, sabe? Crie uma tribo mesmo de pessoas rodeadas de você, que te entendam, que te ouçam, que te compreendam, que estão vivendo o mesmo processo que você, para que assim você aprenda, você evolua, você cresça junto com eles, né? E meu propósito aqui é esse, né? Eu vim com esse propósito aqui na internet, meu Deus do céu, minha gente, quando eu passei por isso, eu pensava em falar com outras pessoas sobre isso, mas eu ficava, meu Deus, com quem eu vou falar? Eu não tinha ninguém pra falar sobre isso. A única pessoa que me entendia era minha psicóloga, que maravilhosa, que ela também já passou por esse processo. Mas de resto, ninguém me entendia. Eu falava com as pessoas que eu andava, antes as pessoas ficavam tipo, cara, ela viajou, velho. Tipo assim, o que ela tomou aí que não voltou mais, sabe? E aí eu comecei a utilizar pra isso, né? Quando eu entendi, assim, que, poxa, eu vim com isso pra ajudar também as pessoas passarem por esse processo, que não é fácil, mostrar que você não tá sozinho, que é algo normal, você não tá louco, sabe? Seus pensamentos vão ser bem fora da caixinha mesmo. Mas é isso, todo mundo tá despertando hoje em dia, tá vindo pra transformar a nova humanidade, né? Pra esse processo de transição planetária. Nós viemos com as ideias diferentes por um propósito, para expor esses propósitos, né? Não é à toa, Deus não colocou isso no seu coração à toa. Então exponha isso, fale sobre isso, sabe? Transmita esse conhecimento com pessoas que querem ouvir. Você vai ajudar muitas pessoas com isso. E não esqueça que você não tá só. Você pode se sentir só na matéria, então se conecte com sua espiritualidade, com o mundo não material, porque eles estão sempre com você. Então utilize de ferramentas holísticas, terapias holísticas. Eu faço terapias holísticas, se você quiser um atendimento, eu posso te ajudar nesse processo para você entender pra onde eu vou,
por onde eu começo, né? E várias formas, assim, oráculos, sabe, tarô, enfim, gente, tem um monte de ferramentas, basta você pesquisar sobre isso, que é possível, tá? Tem um mundo de gente aí que também pensa como você, que tá aí disposto a te ajudar, e não se sinta só, tá? É um processo difícil, é desafiador mesmo, mas você aprende a lidar com isso, né? E aí você cria uma comunidade e fica rodeado de pessoas que pensam assim como você, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que tenha tocado teu coração aí. E é isso. Um grande beijo pra você.